Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais um Na Carona do BPO. Eu, Juliana Constâncio, dirigindo literalmente esse podcast, podcar, sei lá o quê. E hoje vai mais um passageiro comigo, então toda semana vai alguém, uma ou duas pessoas. E eu, daqui a 10 minutos, eu pego ele e aí a gente vai conhecer mais ele, entender sobre o negócio dele, sobre finanças. Ele é ligado a finanças, então vai ser uma conversa bem legal. E uma viagem bem longa. Hoje, a gente vai e volta para Sobral hoje, né? Vai para Sobral agora, faz o almoço lá de negócios, de networking, e logo em seguida já tá voltando para cá, para Eusébio. Então hoje vai ser bem corrido, mas vai ser ótimo. Ah, eu não sei abrir. Não sabia abrir a porta do carro. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom, Ju? Se apresente, já tá gravando. Bom dia pessoal, me chamo Fábio, ocupo a cadeira de gestão estratégica do BNI, consultoria especializada na parte de gestão estratégica, cultura organizacional e governança organizacional. Então hoje a gente vai aprender muito sobre isso, hein? Vamos 8 horas de estrada. Conversando bastante. Então tá bom, obrigada. A gente continua na estrada porque aqui chacoalha muito dentro da cidade. Então agora a gente já tá na estrada, falta 1 hora para Sobral. E aí a gente já fofocou um pouquinho aqui, já conversou, já conheci mais o Fábio, já conheceu mais a minha vida de moradora do mundo aí, já sabe onde eu morei. Ele conhece a minha terra. E aí agora a gente vai conversar um pouco sobre negócio, que a gente não conversou ainda. Antes a gente só tava fofocando da nossa própria vida. E aí eu queria saber, Fábio, com que tu trabalha, como que tu, né? Não como tu faz, não me interessa como tu faz, mas o que tu ajuda, qual é o problema que a pessoa tem, ela chega até você, por quê, o que tu resolve, absurdos que tu já viu aí no dia a dia, que às vezes um pequeno detalhe poderia ter evitado, dicas que tu pode dar para ajudar. Então a gente conversar assim sobre negócio, sabe, como ajudar as pessoas. E como tu sabe, a minha empresa é de BPO financeiro, eu cuido do setor financeiro das empresas. E aí se tu tem conhecimento, se tu já viu o BPO ajudar alguém ou se te ajuda, sobre essa ligação do nosso trabalho, o meu e o teu, né? Que eu acredito que são bem complementares, mas aí tu traz aí pra gente. E aí, vamos lá. Ju, total. Acho que hoje o que é que o Fábio ele ajuda normalmente nas empresas, né? Hoje as pessoas, quando elas me procuram, eles estão com 2 problemas normalmente. A empresa ela cresceu e virou aquela bagunça, onde tudo precisa do dono estar presente para poder tomar as decisões. Ou normalmente as pessoas não sabem o que estão ali para fazer. Elas perderam totalmente o sentido do que é para fazer no seu dia a dia de rotina, porque a empresa ela cresceu tanto, ela chegou num ápice que as pessoas já não têm mais aquele controle do que é o dia a dia, do que são os processos do seu trabalho, da sua rotina. E quando a gente fala em consultoria, parte de gestão, ela está totalmente sim alinhada com o BPO financeiro. Só deixa eu perguntar, tá ligado? Ah, tá, desculpa. Ela está totalmente alinhada com o BPO financeiro, porque eu entendo que hoje o financeiro ele é o coração da empresa. Vou dar um exemplo. Eu peguei um cliente recentemente onde ele acabou se endividando por tomadas de decisões erradas. Uma consultoria que ele contratou anteriormente, ele estava com um problema dentro da empresa dele, que a empresa dele cresceu, chegou num momento que ele não sabia mais para onde crescer, mas na verdade ele não precisava de mais espaço. O que ele precisava apenas era desenhar rotinas e processos para que cada um soubesse o que eles precisavam fazer dentro da empresa. E essa consultoria fez um relatório, montou um relatório dizendo que ele precisava fazer um empréstimo de 600 mil a 700 mil reais para poder ampliar a empresa, crescer, e na verdade não era o que ele precisava. E aí ele se endividou,
né? Hoje ele está com a dívida aí avaliada em quase 5 milhões, né? Por conta disso. E é daí onde a gente começa a entender que os nossos trabalhos eles se casam muito. Quando a gente não tem um financeiro bem alinhado e a empresa não tem processo, acaba acontecendo esse tipo de situação. Verdade, verdade. Quando eu entro numa empresa que não tem processo, já não dá nem para fazer um serviço bem feito, porque tudo impacta no financeiro. Total. Não adianta. Às vezes as pessoas estão com um funcionário a mais por não saber o que cada um faz. Tem gente que faz, tem 3 pessoas fazendo a mesma coisa e ninguém para fazer alguma outra atividade. É engraçado isso, né? Tá, e aí me conta assim, o que tu ajuda? O que eu vou ver, ouvir, que eu sei que, opa, o Fábio resolve isso. Consigo colocar ele para ajudar esse meu cliente. Bom, hoje normalmente as pessoas, o empresário, o empreendedor que precisa de uma consultoria de gestão estratégica, ele sempre vai falar 2 coisas. Estou trabalhando demais, não consigo mais viver, não tenho mais vida social, só vivo para a empresa. Ou a minha empresa cresceu e virou uma bagunça. Eu vivo para apagar incêndio, para resolver problemas, dá 18 horas na hora da gente fechar a empresa, eu tenho que ficar lá até 22 horas resolvendo problema. Então normalmente são essas dores dos empreendedores, dos empresários atualmente, né? E que precisam de uma consultoria de gestão estratégica. Hoje eu sempre falo que o empresário não é o Fábio que fala isso, né? São dados do próprio Sebrae e de outras instituições, que 75% dos empresários hoje no Brasil, eles vivem já ali no ápice do seu estresse, justamente por isso, porque eles chegaram num ponto que eles têm que estar presente em tudo para resolver tudo, e por falta de processo, por falta de rotina, ele não consegue confiar nas pessoas para ele poder demandar aquelas atividades. E como você falou, às vezes a empresa está super lotada de pessoas, mas ela está tão sem rumo que as pessoas não sabem o que fazer. Aí eu vou dar outro exemplo. Eu estou fazendo a consultoria agora numa indústria de água. Quando eu fui fazer o mapeamento de capacities, né, que é a capacidade de pessoas, ela tem 8 pessoas a mais no seu quadro. Nossa, olha o custo disso. Então ela está tendo um custo muito alto com pessoas, sendo que a necessidade dela atual para ela continuar produzindo 5 mil garrafões de água por dia são apenas de 5 pessoas. E hoje ela tem 12. Então é um custo muito elevado para uma empresa que precisa ter um controle financeiro para poder ver onde é que ela está tendo retorno e onde é que ela está tendo perda. Hoje a dona ela não consegue ver e nem entender para onde é que o dinheiro que ela lucra ali durante o dia está indo. E assim, é muito interessante que daqui a pouco ela vai precisar até da ajuda sim de um BPO financeiro, porque ela vai começar a entender, quando começar a se implantar os processos, que ela precisa entender como é que está o financeiro dela. É engraçado que às vezes o cliente me pergunta assim, Juliana, o que tu fez? Gente, eu não fiz nada, exatamente nada, porque a partir do momento que a pessoa tem a consciência dos números dela, ela consegue tomar decisão mais assertiva, é só isso. A Juliana não toma decisão nenhuma pelo cliente, não faço nem nada, nem uma mandinga, não faço nada. Eu realmente apresento uma DRE gerencial que ela vai olhar os números e às vezes ela vai ver que, opa, aqui eu achei que estava muito cliente, nossa, eu achei que isso aqui dava lucro e está dando prejuízo. Eu já tive cliente que ela alugava uma máquina para fazer exame, porque ela não queria que o cliente dela saísse de dentro da empresa dela para fazer no concorrente. Só que aquela máquina estava dando um prejuízo absurdo, porque ela não fazia exame o suficiente para cobrir o custo. Então se ela cobrava no exame R$50, ele estava custando 500 para ela. E ela não tinha essa visão, ela não tinha essa noção. Então às vezes eles tomam algumas decisões no achismo, sem olhar o número, que quando ele começa a entender o número de verdade, muda tudo, né? Muda tudo mesmo. E uma das dores, na verdade não é nenhuma dor, acho que é mais uma crença limitante dos empresários
principalmente do norte e do nordeste. Eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de fazer pesquisa, até mesmo de mercado. Quando a gente vai para o sul, para o sudeste, os empreendedores, os empresários do sul e sudeste, ele tem uma visão diferente de que investir em conhecimento para dentro da sua empresa, na verdade, não é um custo, é um investimento. Por quê? Porque ele está trazendo pessoas capacitadas para ajudar ele a continuar, dar continuidade no crescimento da empresa dele. E muitas vezes o empreendedor, o empresário aqui do Norte e Nordeste, ele tem muito a visão de que a consultoria não é para mim, porque minha empresa é média, não sei o quê. E na verdade não. Vamos trazer outros exemplos, que eu gosto sempre de trabalhar com exemplo. Essa mesma indústria de água, além dela estar com um custo muito alto com pessoas, ela está tendo perda em ter uma frota própria. Porque quando eu tenho frota de caminhão própria, eu tenho o quê? Eu tenho o custo do combustível, eu tenho o custo de manutenção, eu tenho o custo de documentação, de seguro, de tudo, de funcionário, que eu tenho que contratar mais um motorista, eu tenho que contratar 2 auxiliares, então são mais funcionários que eu agrego para o custo da minha empresa. E quando eu fui fazer fazer o balanço de quanto esse custo estava gerando para ela achando que está ganhando em ter esses caminhões para entregar o produto para o cliente final dela, e ela não está tendo custo, ela não está tendo lucro, ela está tendo perda. Cada caminhão está gerando uma perda de quase R$800 por dia para ela. Entendeu? Então assim, quando a gente apresentou isso para ela tomou um susto. Porque ela não imaginava que ela estava tendo essa perda total. E ela sempre teve essa crença, que consultoria não é para mim, minha empresa é muito pequena, o consultor não vai querer trabalhar comigo, não sei o que. Quando ela procurou a gente mostrou que na verdade qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, precisa de alguém para orientar. Ela começou a ter uma visão diferenciada do negócio dela. Consultoria, a consultoria, a mentoria, ela te dá anos encurta o tempo que tu chegaria lá, né? Ela vai. Eu sou super a favor. Aquilo que às vezes tu pode até conseguir sozinho, estudando, investindo tempo sozinho. Mas, se tu tem alguém ali que já sabe como fazer, já tem o tempo de estudo, né? Porque a gente não estudou pouco para fazer o que a gente faz hoje. É graduação, é pós, é mestrado, é 20 anos de experiência. É muito tempo que a gente tem de bagagem. Então, às vezes a gente só olha e já entende por estar de fora da operação, é mais fácil de enxergar, por não ter o emocional, que até eu estava conversando com a minha sócia ontem. Ela falou assim, tem um cliente que pediu para eu dar uma olhada e dar para ele sugestões de coisas que ele pode cortar. Só que ele tem isso, tem aquilo, isso ele faz por causa disso. Ele ajuda muito as pessoas, ele é uma pessoa de muito bom coração, sabe? Daí eu falei assim, tu faz uma lista de coisas e diz para ele, olhando apenas dinheiro, apenas financeiro, isso. Agora, suas desculpas emocionais, aí você vai ter que tomar decisão. Mas se a gente olhar dinheiro, apenas número, é isso. Agora, você tem que tomar decisão com base no seu emocional, porque aí você vai ter que saber o que você pode tirar ou não. Porque se depender, tudo isso é por causa disso, isso... Sempre vai ter um motivo emocional. Vai ter um emocional do meio. Então... É interessante porque daí uma pessoa de fora também não tem essa ligação, né? A gente já olha e já vê, isso aqui não tem sentido. A pessoa tem um sentido absurdo, mas olhando o número, isso aqui não faz sentido nenhum que tá aqui na empresa. Não tem nem por que tá aqui. É muito bom ter essa visão de fora. Pelo conhecimento, pela não ligação emocional. Eu sempre falo que assim, o empresário ele não precisa... perder sua essência, se você quer ajudar alguém e tal, mas eu sempre digo também que empresa ela não foi feita para ser instituição de caridade. Eu falo a mesma coisa. Entendeu? Então assim, a gente tem que parar de hipocrisia e dizer, eu criei minha empresa para ajudar as pessoas. Não. Legal, muito bacana você querer ajudar as pessoas, mas a sua empresa ela foi criada para ter lucro, para gerar lucro e gerar renda. Então eu não posso pegar
trazer o emocional meu para dentro da empresa. Se eu quero ajudar as pessoas, legal, tira ali um percentual do teu prolabore para tu ajudar alguém que você entende que merece a sua ajuda. Legal, eu tenho também um outro exemplo agora de uma loja de importados que a gente começou a dar uma consultoria de gestão estratégica, e as primeiras coisas que a gente viu foi tem as metas de venda, mas mesmo que a meta não seja batida, todo mundo ganha o bônus. Então não é meta. Não bateu, não ganha. Não bateu, não ganha. Não é meta. Meta foi feita para ser batida. Se eu não bati, eu não ganho. Aí o dono da loja começou a explicar o porquê. Não, mas é porque essa pessoa assim tá. Então aqui já não é questão profissional, é questão pessoal. Então você tem que decidir. Você vai querer tirar essa questão pessoal do jogo e transferir ela para fora e você fazer esse aporte, ou vai continuar deixando dentro do aporte financeiro da empresa? Porque a meta ela foi feita para ser batida. Se eu não bati, eu não ganho. Mas se você quiser continuar dando essa bonificação, o que é que você pode fazer? Criar escalas de bonificação. Bateu tantos por cento da meta, ganha tanto. Bateu 50%, ganha tanto. Bateu 80%, ganha tanto. Bateu 100%, é o limite máximo. Ou outros critérios, né? A pessoa não fechou venda, mas ela ligou, fez 100 ligações. Isso. Então, beleza, ela vai ganhar um bônus pelo esforço das ligações. Isso mesmo. Mas ela tem que saber que ela tá ganhando por algum esforço que ela fez, senão não faz nem sentido. Porque pra ela vai ficar muito cômodo. Se eu bati a meta, beleza, eu ganhei. Se eu não bati, eu também ganhei do mesmo jeito, então eu tô tranquilo. Eu tô ganhando da mesma forma. Então vamos supor, uma pessoa que tem um salário fixo de R$2.000 e ganha mais uma bonificação lá, que no final do mês o seu salário vai dar ali quase R$4.000, bom, pra ele tá muito cômodo. Porque ele vai ganhar de qualquer maneira, tanto batendo a meta quanto não batendo. Então vai ficar muito cômodo pra ele. Meu Deus, será que furou o pneu? Eu tô achando tão pesado. Quer parar pra me olhar? Acho que vamos parar um pouquinho. Falha técnica na gravação. Vamos ver. Tava ligado. Voltamos. Agora vai ter que voltar a falar, porque aquele vídeo lá ficou muito pequenininho, a gente não vai conseguir nem usar. Eu tava pedindo para tu explicar como é que funciona o processo. Entrou na empresa, é tudo igual? Tem uma caixinha que tu coloca a empresa e faz aquilo ali, aquele processo, e vai embora? Faz um diagnóstico? Como é que tu faz? O que acontece? Como é que é para as pessoas entenderem? O que elas esperam? O Fábio entrou na minha empresa para trabalhar. O que esperar? Bom, a consultoria, pelo menos a minha consultoria, ela nunca é igual para todas as empresas, né? Não vendo uma receita de bolo, né? Vamos dizer assim. Cada consultoria ela é feito um diagnóstico. Esse diagnóstico ele é exclusivo para aquela empresa, para o momento daquela empresa, para os objetivos daquela empresa. Então nunca vai ser a mesma coisa de uma empresa para outra. Cada empresa ela tem um objetivo diferente, ela tem um objetivo de crescimento, ela tem um objetivo de rentabilidade, ela tem um objetivo de desenvolver pessoas, de transformar a cultura organizacional. Então, primeiro, faz o diagnóstico, entende quais são os objetivos, os pontos positivos que aquela empresa já pratica e os pontos de melhoria. Então, normalmente, o que é que eu faço? Eu faço um diagnóstico 360, onde eu vejo todo o momento da empresa, todos os setores, e aí tem uma melhoria, um ponto de melhoria no setor financeiro. Eu não atuo no setor financeiro, então eu indico um parceiro de confiança, uma pessoa que eu acredito e confio no trabalho para poder fazer aquela transformação no setor financeiro. Tem uma melhoria no setor de RH, mesma coisa, indico uma pessoa da minha confiança que tenha expertise na área para poder fazer aquela transformação. Hoje a minha especialidade é em quê? Em gestão estratégica, processos e transformação organizacional. Então eu não gosto de dizer aquela coisa que a maioria dos consultores faz. Eu faço tudo. Não quem faz tudo não faz nada. Nunca faz nada. Quem diz que faz tudo acaba não fazendo nada. Eu também não gosto. Então eu sou especialista em gestão estratégica, processos e governança organizacional, e quando eu identifico que a empresa ela tem melhoria em outras áreas, eu não gosto de dizer que são pontos negativos, eu sempre digo que é pontos de melhoria.
Porque se a gente for dizer para o empresário que ele tem ponto negativo, vai ferir o ego dele. Porque o empreendedor, o empresário, ele acha que ele sempre dá certo. Então eu nunca gosto de usar essa questão de pontos negativos. Eu acredito que todo mundo e toda empresa ela tem os seus pontos de melhoria, tem os seus pontos positivos. Se ela chegou aonde ela está, é porque ela pratica alguma coisa que fez ela chegar lá. Então a gente não pode dizer que está tudo errado. É a mesma forma um ser humano. Se o ser humano chegar ao seu ápice, é porque alguma coisa boa ele fez. Então a mesma coisa é a empresa. Eu sempre falo que a empresa ela não foi feita para quebrar, a empresa foi feita para crescer. E uma frase que as pessoas sempre se pegam e olham para mim, poxa, mas como é que tu fala um negócio desse? É que eu tô ali não para dizer e nem dar tapinha nas costas e dizer que tá tudo bem, que tá tudo ok. Eu tô ali para falar muitas vezes o que vai doer na pessoa por aquilo ali, aquele ambiente ser o sonho dela, ser a empresa dela. O filho, né? Eu vou falar. Quem vai falar mal do filho? Quando a gente fala mal a gente escuta falando mal do filho da gente, a gente já se retrai logo, já parte pra defensiva, né? E eu sempre falo que eu não estou ali para dizer o que ele quer ouvir, e sim o que vai fazer acontecer a transformação dentro da empresa dele. Legal. E uma coisa que você falando me veio na cabeça. Já aconteceu de a pessoa pagar a consultoria, tu entrar, fazer o diagnóstico e ela não querer mudar? Já. Já? Já, porque acaba caindo naquela crença limitante, né? De que já tá bom pra mim, eu já cheguei onde eu queria. Não, minha empresa não foi feita pra crescer esse tanto não, já tá bom aqui. Eu já tô feliz com o que eu tenho. Entendeu? Então assim, você pode estar feliz e satisfeito com o que você tem, mas como eu sempre falo, a empresa ela foi feita para crescer. Mesmo que o crescimento da sua empresa não vai impactar diretamente no seu pessoal, mas a empresa ela foi feita para crescer. Eu entendo que todo empreendedor, todo empresário precisa começar a quebrar essas crenças de que isso não é para mim, isso não é para minha empresa, a minha empresa está bom, já chegou onde ela podia chegar, e na verdade não. Toda empresa ela tem uma capacidade de ir muito mais além do que a gente imagina. É verdade. Eu gosto daquela frase, né? Se tu não tá crescendo, tu tá morrendo. Com certeza. Nada na natureza fica em inércia. Ou a pessoa, ou a coisa na natureza tá progredindo, qualquer coisa. Ou ela tá melhorando, tá progredindo, ou ela tá apodrecendo. Verdade. Então eu sempre digo, tu tá melhorando ou tu tá apodrecendo? Há uma semana atrás eu dei uma palestra para 1.500 empreendedores e empresários do grupo Águias, que foi um grupo que foi criado pelo Flávio Augusto. Eles têm encontros semanais online, né? E aí reúne empreendedores, microempreendedores, empresários do Brasil inteiro. E aí me convidaram para dar uma palestra justamente por um artigo que eu escrevi no LinkedIn. Que legal. Que o artigo ele começava com uma pergunta: você está gerindo ou está evoluindo? Porque quando eu estou apenas gerindo, eu estou apenas mantendo o que eu já tenho. E muitas vezes eu estou cego. Eu estou naquela miopia que eu sempre falo que é a miopia do empreendedor. Eu só consigo enxergar o que está perto de mim, o que está distante eu não consigo ver. E quando eu estou evoluindo, então eu estou vendo o que está distante de mim, o que eu tenho atualmente, mas onde eu posso chegar. Então eu sempre faço essa pergunta para alguns empreendedores: você está gerindo ou você está evoluindo? E a gente precisa todo dia evoluir. Todo dia tem coisas novas no mercado, todo dia algo novo está acontecendo. Semana passada eu me deparei com o fato do açaí. O açaí teve uma queda no primeiro trimestre de 46%. Nossa. Aí as pessoas dizem assim: mas é o mercado, não sei o que. Aí já é uma crença também. Todo empreendedor quer botar a culpa no mercado. E o mercado muitas vezes ele não tem culpa do momento que o empreendedor está passando. O açaí teve um recuo de 46%, foi pelo mercado? Talvez sim, na verdade não foi. A gente está passando por um processo de deflação no preço de alguns alimentos, e acabou que impactando dentro da rentabilidade dele. Mas em contrapartida também tem o mercado sim.
tem a questão dos juros altos, tem a questão de várias outras coisas. O pessoal da alimentação tá reclamando do Monjaro. Também, Tudo é culpa do Monjaro agora. Agora não é mais nenhum mercado, agora é o Monjaro, né? Tá afetando aí o consumo. Tá afetando o consumo porque o pessoal tá comendo menos. Que legal, gostei de entender o teu negócio. E aí, tem algum super case de sucesso aí pra contar pra gente? Alguma coisa que tu diz, eu entrei nessa empresa, nem o dono acreditava. E aí a gente fez isso e aquilo e melhorou. Às vezes a pessoa que tá ouvindo pode ser que esteja na mesma situação. Olha, tem vários cases, né? Tem vários cases de sucesso. Mas o teu preferido? A gente sempre tem o querido. O queridinho. O preferido foi uma empresa que ela trabalha com iluminação pública. Eu não vou dizer os municípios, porque como eu ainda tenho um contrato de confidencialidade com eles, se eu for falar os municípios que eles trabalham, vão descobrir qual é a empresa. Mas assim, quando eu fui chamado para trabalhar junto com eles, né, hoje eu estou mais como um conselheiro, né, quando eles precisam de algum conselho para tomar alguma decisão, eles me chamam. E quando eu entrei lá foi em 2022, eles tinham uma meta, né, eles já faturavam muito bem, faturavam em média de 8 milhões a 5 milhões, 5 a 8 milhões mês, dependendo do contrato e dependendo dos serviços que eram contratados por fora, vamos dizer assim, da esteira de serviço que eles aplicavam dentro desses municípios, né? E assim, eles tinham uma gestão, né? Uma cultura de gestão muito, vou usar uma palavra simples, arcaica, né? Muito antiga. E aí eles me chamaram para fazer uma remodelagem de gestão estratégica, fazer uma revisão de contrato e tal. E infelizmente a gente acaba descobrindo muita coisa dentro dessas tomadas de decisões, né? E foi assim, um trabalho excepcional que após 7 meses a gente gerou uma redução de custo de quase 580 mil reais por mês, né? Fazendo o alinhamento da questão de gestão de frota, gestão de pessoas. A gente cortou, infelizmente tem que fazer alguns cortes de gastos, né? Porque é necessário, mas quando você olha, você tinha um custo de 1 a 2 milhões mês e você tem uma redução de 580 mil por mês, quando a gente vai botar isso durante 12 meses, é um retorno empresarial muito grande, né? E com a nova cultura que a gente implementou, eles conseguiram implementar novos serviços dentro da esteira de produto deles e também conseguiram angariar novas licitações com outros municípios que viram a transformação que a empresa estava passando, a cultura diferente. Foi feito o rebrand da marca, né, também. Então isso impactou bastante. Legal. Eu trabalho com uma empresa que trabalha só com licitação também. E eu gosto muito. É um perfil totalmente diferente, né? Total. Eles não estão ligados ao mercado em geral. A licitação é algo muito específico. Os contratos são muito amarrados, né? Não tem como aumentar, não tem o que fazer. Ou eles fazem o preço certo para poder prestar o serviço, ou eles vão se quebrar. É bem interessante, eu gosto muito. É bem desafiador. E o financeiro deles, eu já conversei com algumas pessoas que trabalham só com o governo, né? E o financeiro deles também é bem desafiador, porque tem que ser tudo muito controlado, tem que estar empenhado para poder liquidar, senão tu não recebe. E se tu deixar muito tempo, tu não vai receber, tu vai ter que ir para meio judicial. Então é uma coisa que tu tem que ter um controle para poder ficar em cima de quem paga, para poder o teu recurso ser liberado. Total. Nossa, é bem chato essa parte de cobrança de órgão público. E se acontecer alguma coisa, eles te deixam sem receber. E assim, era muito interessante quando eu entrei lá. Eles trabalhavam só na parte ali dos municípios, né? E tinha outras coisas que eles poderiam fazer que outras empresas estavam pegando.
que poderia, como a gente como você comentou, né? Ele tem um contrato fixo, é um valor fixo que ele não consegue aumentar, porque é fixo, é contratado. Mas ele tinha outros serviços que ele também poderia fazer, que poderia trazer esse aumento de receita. Vou dar um exemplo, eles poderiam pegar o serviço de embelezamento da cidade nas sazonalidades de festa, Natal, Ano Novo, aniversário da cidade. Por que eu dei essa ideia e a gente criou um projeto, um novo serviço dentro da esteira de produtos? Justamente porque além dessa empresa de serviço que ele tinha, ele tem uma metalúrgica. Então eles começaram a fechar outros contratos com esses próprios municípios dentro da metalúrgica para fazer o trabalho de embelezamento da cidade, troca de placas de trânsito, a parte de criação de enfeites natalinos. Legal. Então eles começaram a pegar outros serviços. Então quando chegava a época de Natal, aniversário da cidade, mudança de letreiro e tal, eles começaram a pegar e as outras empresas começaram a perder esses. Estamos voltando, já almoçamos com 33 empresários. Agora a gente está voltando para o Eusébio e Fortaleza, né? E aí eu tenho sempre uma pergunta para o meu passageiro, que é: Fábio, o que ninguém sabe sobre você? Mas não é, ninguém sabe que eu sou pai. Não, o que ninguém sabe, que a gente pode saber, obviamente, né? Mas que ninguém nem imagina, nem fazia ideia. Tem alguma coisa aí pra contar pra gente? Tenho sim. Tenho várias histórias, mas eu vou contar uma que é especial. Bota perto, porque senão fica longe. Vou contar uma que é especial. Em 2016, acho que todo mundo lembra que a gente teve a Olimpíadas aqui no Brasil, né? 2016, Olimpíadas. Rio, né? Rio 2016. Rio 2016. E eu tive o privilégio de ser o número 100 a conduzir a tocha. Não acredito! Que legal! Ninguém sabe mesmo, que massa! Fui o condutor número 100 da tocha olímpica. Conduzi no percurso lá de Ponta Grossa, no Paraná, representando massa. A empresa que eu trabalhava na época. Eu tive esse privilégio de representar a empresa, por toda a história que eu tinha dentro da empresa, por toda a minha história de vida, que eu contei num DVD que foi gravado especialmente lá no dia. Então isso é uma coisa que poucos sabem. Poucos sabem mesmo. Poucos sabem. Adorei. Que legal. Muito bom. Eu na primeira viagem que a gente fez aqui, eu contei que o que ninguém sabe sobre mim é que eu fiz uma tatuagem e essa tatuagem o tatuador errou. E aí era pra ser um leão e parece um avatar do Satanás. Então nem sei se pode falar Satanás no vídeo. Mas ficou muito horrorosa, eu chorei a noite inteira. Essa tatuagem passou 2 vezes por alterações. Hoje é mais ou menos parecido com um leão. E aí o que ninguém sabe sobre mim, vou contar uma outra coisa. Meu primeiro emprego foi numa padaria. Eu vendia pão. Todo dia, de manhã cedo, começava... Eu já estava sendo treinada pro BNI, tá? Porque eu começava 6h30 da manhã a trabalhar. Então eu saía 5 horas da manhã, acho que era 5 da manhã, porque era longe da minha casa. E aí era uma época que... Tinha uma época antigamente que o trigo começou a aumentar o preço. Gente, eu nem sei que ano que era isso. Eu tinha 17 anos, não vou nem fazer os cálculos, faz muito tempo. E aí o trigo começou a aumentar e eu sempre fui muito simpática, sempre tive talento com pessoas e as pessoas reclamavam comigo. Até que um dia eu me enfezei e disse para um senhor lá que todo dia ia reclamar. Eu disse: meu senhor, não sou eu que planto o trigo, não é culpa minha. O trigo vem caro, o pão aumenta. Pronto, ele nunca mais me incomodou. Foi um santo remédio eu responder assim pra ele. E é legal quando eu falo essa minha história, né, de 2016. Muita gente não acredita, né? Às vezes eu mostro a foto. Mas tem fotos e vídeos. Eu mostro a foto, mas não só a foto, não só o vídeo, eu tenho a tocha lá em casa. A pessoa ficava com a tocha? Sim.
Nossa! Eu tenho lá em casa que eu conduzi, a que foi acesa. Ah, do que é Eu feita? fiz o Material? percurso. Ela é feita de fibra de carbono, né? E ela tem um sistema que ela abre e aparece todas aquelas cores para fazer o formato que ela tinha, né? Aquele colorido. Então ela fecha, ela abre. Vou tirar um dia para levar no BNI para todo mundo ver. Leva na tua apresentação principal. Leva ela lá para todo mundo ver. Que legal, adorei. Muito bom. Então é isso. Nossa viagem falta muito ainda para nós chegar, mas a gente vai continuar aqui fofocando offline nas nossas conversas aleatórias e paralelas, que a gente hoje descobriu muitas coisas, né? Foi uma viagem, está sendo uma viagem muito boa. Obrigado, povo, por escutar nossas coisas aleatórias aí. E se alguém precisar de consultoria, né, Fábio? Qual é o teu Instagram? O Instagram é FB Consultoria. FB Consultoria. Botou lá FB, já aparece, é o primeiro que aparece. Não tem nem ponto, nem não nada. Tem ponto, nada, é o primeiro que tem lá. Então é isso aí. A FB Consultoria tá aí pra ajudar. Tu atende online também, só presencial? Online, presencial. Gosto muito de estar junto, mas atendo online também. Brasil inteiro. Mundo inteiro, então. Muito inteiro. Mundo inteiro. Totalmente. Então tá. O diagnóstico inicial ele é gratuito. Ah, é? Ó, coisa boa. Gratuito, né, para poder montar toda a estrutura, montar toda a questão da proposta, né? Então, hoje o meu diagnóstico ele é gratuito. Legal. A gente também, no BPO, a gente faz a mesma coisa. Até para saber se faz sentido para nós atendermos o cliente e para ele o nosso serviço. Então, obrigatoriamente a gente tem que fazer isso, né? Isso mesmo. Consultoria é a mesma coisa. Legal. Então, tchau, povo. Desliga aí para nós, Fábio. Que eu tô dirigindo, eu não posso tirar o mão.